Livro de Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo 4 e também o capítulo 5, o versículo 1. Todos encontraram, irmãos? Amém? Apocalipse, capítulo 4. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um becerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Senhor, queremos te agradecer nesta noite por esta maravilhosa revelação da tua palavra, Senhor. Esta revelação da tua glória, Senhor, registrada nas Sagradas Escrituras. Que nesta noite, Senhor, todos aqueles que comparecemos à tua casa, podamos sair, Senhor, impregnados com tua majestade, com uma visão renovada da tua presença na nossa vida, e com um coração completamente, Senhor e Pai, renovado pelo poder da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uns capítulos mais magníficos de todas as Sagradas Escrituras. Quando a gente fala de Apocalipse, a gente pensa imediatamente em uma série de eventos que são prenúncios do fim da história. Do fim da história como a conhecemos. Mas vocês sabem qual que é o nome do Apocalipse? Revelação.
E esse é o significado. E a primeira coisa que Apocalipse nos revela é a majestade de Deus. É muito interessante que antes que João revele os eventos que a humanidade teria que enfrentar no desenvolvimento da história, antes que João nos diga o que o futuro poderia trazer nesse desenlace do fim dos tempos, antes de qualquer coisa, João nos mostra uma revelação do trono de Deus. Porque a curiosidade humana é muito grande. Todos nós queremos que alguém venha pertinho de nós e traga uma palavra profética e nos diga aquilo que acontecerá na nossa vida, de maneira que a gente possa, de alguma maneira, ter certos passos certeiros na caminhada do dia a dia. E quando vem alguém que tem um dom de palavra de ciência, as pessoas se aglomeram porque elas têm curiosidade por saber a sequência da sua vida. E geralmente esse é o primeiro interesse de muitos crentes. Não é um interesse errado, mas quando esse é o nosso interesse principal, nós estaremos completamente desfocados do propósito para o qual o Senhor nos colocou na face da terra. Porque antes de mostrar qualquer evento, João nos revela o trono de Deus. E a primeira coisa que você e eu precisamos na nossa caminhada, na nossa vida, é, queridos irmãos, uma clara visão de quem é Deus. Uma clara visão do trono da graça. Uma clara visão da presença de Deus. E uma consciência espiritual e certeza espiritual de que dia após dia estamos perante esse trono. Um dos últimos louvores que os meninos cantaram aqui dizia: meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. E é interessante que para muitas pessoas que não têm muito comprometimento com a Bíblia, o céu é tudo branco. O céu é um monte de luzes brancas. Muitas pessoas pensam que o céu é algo assim, algo muito minimalista, né? Luz branca e claridade, móveis brancos, tudo branquinho. E a gente aprende isso desde criança. Mas quando você lê Apocalipse, o céu é um lugar cheio de cor. Amém, queridos? É um lugar tremendamente colorido. É um lugar cheio de vida. Não é aquele lugar monótono. A Bíblia, ela nos conta por 3 ou 4 vezes as grandes visões que profetas tiveram do trono de Deus. O primeiro grande texto da Bíblia que nos conta sobre o trono de Deus, vocês já o conhecem, Isaías capítulo 6. Eu já em alguma oportunidade preguei sobre Isaías capítulo 6. Diz: e eu vi um alto e sublime trono. Essa é a visão que Isaías tem, um alto e sublime trono. O segundo texto da Bíblia que eu recomendo você ler em casa sobre a visão do trono de Deus é Ezequiel capítulo 1, que é o mais parecido com o capítulo 4 que nós acabamos de ler. Ezequiel, ele vê estes 4 seres viventes que João vê na visão de Apocalipse. E a visão é muito semelhante. É interessante que quando Ezequiel vê a Deus, ele diz assim: e era semelhante ao electro, era semelhante a um âmbar, e parecia que fogo nascia dele. Quando eu comecei a ler há muito tempo atrás esses textos, eu tirei da minha cabeça que Deus é branquinho. Ele parece fogo, ele parece aquele âmbar vermelho, o mais caro e precioso de todos. E quando diz Ezequiel, na Bíblia que está com o Gustavo, a Bíblia de Jerusalém, diz assim: parecia com o electro. O electro é a mistura de ouro com prata. E essa visão que Ezequiel tem do trono de Deus
O outro texto maravilhoso do Antigo Testamento que fala sobre o trono de Deus é Daniel capítulo 7, versículos 9 e versículo 10. E a visão definitiva do trono divino está em Apocalipse capítulo 4. Agora eu quero que você imagine neste momento, você vai fazê-lo em casa estudando o texto sagrado. O crente é muito preguiçoso para ler a Bíblia, eu quero desafiar vocês. Eu tenho visto muitas pessoas ausentes na escola dominical. A gente não se alimenta uma vez por semana, queridos irmãos. Se você come uma vez por semana, você vai morrer, você vai esmorecer, você não vai ter força para trabalhar a segunda-feira. O próximo ano nós teremos o estudo mais completo da escatologia cristã, do evento das últimas coisas, e eu gostaria muito de ver você comparecendo para aprender a palavra do Senhor. E quando você chega em casa, você vai ler com detalhes. Use seu celular, use sua tablet, use seu computador e você penetre na palavra do Senhor e tente ver diante dos seus olhos a gloriosa presença do trono divino. Muitos de vocês que estão deprimidos, que estão desanimados, que estão cansados, que não têm força, vocês, queridos irmãos, não estão precisando de psicólogo, não estão precisando de tarja preta, vocês não estão precisando de ansiolítico. Estamos precisando de uma renovada visão do trono de Deus. A Bíblia nos diz que na sua presença, plenitude de alegria e de gozo, queridos irmãos. E a visão do Apocalipse começa em Deus mesmo. Deus, segundo o Apocalipse, parece com duas pedras, jaspe e sardônica. O jaspe moderno, ele é vermelho, mas o jaspe da época de João provavelmente era um diamante colorido. E o sardônio é uma pedra quase laranja, cor de fogo. E vejam só como vai descrevendo. Segundo o livro de Ezequiel, o trono divino é de safiro. E vocês sabem que safiro é um azul maravilhoso. E depois diz que ao redor do trono há um arco-íris, mas que é muito interessante, porque diz aí a palavra que o arco-íris é semelhante à esmeralda. E alguns comentaristas dizem que provavelmente a visão que teve João não foi de um arco-íris como nós o conhecemos, sino de uma aurora boreal ao redor do trono. Porque quem já viu uma aurora boreal sabe que ela é cor de esmeralda. E é fantástica para quem já alguma vez viu uma aurora boreal. Eu tive a graça de estar no círculo polar ártico, lá no norte da Escandinávia, e lá você pode ver a aurora boreal. É realmente de tirar o fôlego. Quando você vê aquele arco surcar os céus de maneira tremendamente maravilhosa, e você imagina que João está descrevendo aquela glória que rodeia o trono como algo semelhante à esmeralda. Completamente colorido é o céu. E a Bíblia diz que aquela planície imensa, enorme, que está onde está o trono assentado, é um mar de vidro. E na verdade, quando você lê o livro de Êxodo, quando os 70 anciãos de Israel tiveram um vislumbre da glória divina, quando eles olharam o chão, disseram que o chão era embaldosado de safiro. É por isso que eles descrevem aquela planície onde está o trono como um mar de cristal ou um mar de safiro. E a visão de João vai agora nos contornando e dizendo, ao redor do trono há 4 animais. É muito ruim essa tradução que diz 4 animais, porque a tradução correta deveria ser 4 seres viventes. Um parece com o leão, outro parece com um homem, outro parece com uma águia e outro parece com um boi. E ao mesmo tempo diante do Senhor estão os 7 Espíritos de Deus. Num círculo exterior um pouco mais amplo estão os 24 anciãos. Depois desses 24 anciãos tem milhões e milhões de seres celestiais que adoram ao Senhor. E se você sigue lendo Apocalipse, num círculo ainda exterior estão todos os fiéis
de todas as nações, tribos, línguas e nações. Essa é a visão que João tem do trono do Senhor. E querido irmão, quando você canta, quando você adora, quando você louva o Senhor, você em espírito entra pela graça de Cristo no próprio trono da graça, no trono do Senhor. Não é qualquer coisa o que a gente faz quando a gente adora ao Senhor. E que maravilhoso é quando a gente, como um cristão, tem essa percepção da glória divina, não por causa de ter tido apenas uma visão como João, por causa de ler as Sagradas Escrituras, nós precisamos uma visão do trono de Deus. E a última figura que aparece aqui é gloriosa. Eu vou explicar depois todo este processo de visões que tem João, porque eu tenho certeza que nesta noite o Senhor quer renovar teu coração, o Senhor quer renovar tua fé. No capítulo 5, versículo 1, há um livro na mão direita de aquele que se assenta no trono. E veja o que diz o texto sagrado ao respeito desse livro. Esse livro tem 7 selos e está escrito por dentro e está escrito por fora. Esse livro que vai ser aberto, e esse livro é o desenvolvimento de todo o resto do livro de Apocalipse. Quando lá em casa você leia Daniel capítulo 12, você verá que o Senhor diz para Daniel: Daniel, fecha o livro da profecia até os tempos do fim. Porque esse livro da profecia que que Daniel estava tendo era continha a história que estava se desenvolvendo na época de Daniel. Deus lhe revelou a Daniel os grandes impérios que governariam até a vinda de Cristo. Mas Daniel foi permitido de ver apenas até aí. Daniel apenas viu até a vinda do Império Romano. Não foi-lhe permitido olhar além desse império. Então, nesse momento, Deus disse: agora fecha o livro. Até aí somente eu te permito ver. E sabem quem teve o privilégio de ver o restante desse livro até o fim dos tempos? João, o apóstolo João. Aquele livro na mão direita de Deus era esse livro que mostraria o restante do desenvolvimento da história do mundo até que tudo termine. E vejam como começa o capítulo 4. Eis que eu vi uma porta aberta no céu. Quando João escreve Apocalipse, a igreja do Senhor estava sendo massacrada, a igreja do Senhor estava sendo perseguida. Se levantou um homem terrível chamado Domiciano, imperador romano, e perseguia os crentes como vocês não têm ideia. Em casa vocês pesquisem a classe de perseguição que estava tendo naquela época. Pegaram João, o apóstolo, o último dos apóstolos, e o colocaram preso numa ilha, a ilha de Patmos. É aí que ele tem esta revelação. Ele estava preso por causa da palavra de Cristo, por causa da perseguição deste homem. E João está prestes a ver o que aconteceria depois, os eventos históricos que viriam depois. E para que a igreja do Senhor seja animada e preparada, Deus lhe disse: a primeira coisa que você precisa, antes de que você veja o restante da história, é uma visão do trono de Deus. Sabe por quê? Porque a história seria terrível. Porque os eventos que são desenvolvidos depois pelo Apocalipse são catastróficos. Quando os céus são abertos, aparecem catástrofes que a humanidade vai experimentar desde a vinda de Cristo até o fim dos tempos. Quando João abre os livros, vai ver a igreja perseguida, a igreja martirizada, a igreja sofrendo. E a única maneira de se preparar para esses tempos terríveis que vivia a igreja nesse momento, e que a igreja no futuro deveria estar preparada para isso, era tendo uma clara visão do trono de Deus. Amém, queridos? Era tendo uma clara visão do trono de Deus.
a melhor maneira de enfrentar as adversidades da vida, a melhor maneira de enfrentar, porque a vida não é fácil, porque a vida tem lutas terríveis, porque como eu já disse para vocês, às vezes está tudo bem, tudo tranquilo, e de repente você um dia tem uma dor de barriga, vai no médico e o médico diz, pronto, é câncer. É como se um selo do Apocalipse tivesse sido aberto na tua vida. Ou de repente, você está tranquilamente fazendo almoço lá em casa e recebe uma ligação da tua casa e teu filho acabou de sofrer um acidente. A vida é frágil e a vida está carregada de lutas, de adversidades terríveis. Aqueles que ensinam economia familiar e economia pessoal dizem o seguinte, que a cada 10 anos da vida de uma pessoa acontece uma catástrofe de dimensões muito, mas muito grandes. Por isso eles aconselham a gente ter uma reserva financeira. Então a vida da gente é uma vida de lutas, de adversidades grandes e muito grandes. Mas a história da humanidade é uma história de grandes lutas. E a melhor maneira de se preparar é você tendo uma clara visão do trono de Deus. Então João disse, eis que eu vi uma porta aberta no céu. Quando a gente tem apenas uma visão das coisas terrenas, queridos irmãos, quando a gente apenas tem ambições temporárias, quando o sonho da vida da gente é apenas morrer velhinho com uma boa aposentadoria, quando o sonho da vida da gente é chegar aos 65, 70, comprar uma chácara e passar o resto dos dias lá, eu digo para você, querido irmão, você precisa ter uma porta que olha mais para lá. Você precisa ter uma porta no céu que te permite ter uma visão além de aquilo que os olhos podem ver, porque quando a vida vier com sua dureza, ela vai te atropelar. E sabem por que eu estou pregando esta palavra nesta noite? Porque no final de setembro, quando todo mundo ficava apavorado com as eleições, eu atendia famílias que me chamavam desesperadas para que ore por ele, não sei o que fazer, o que acontecerá se fulano ou fulano ganha. Então um dia estava orando na minha sala e o Senhor me disse, aquele que é presidente hoje no Brasil, ele vai ganhar as eleições. Mas isso não é novidade, porque uma pessoa com uma boa leitura política podia chegar a essa conclusão. Mas Deus me disse algo que eu trago nesta noite para vocês. Deus me disse, eis que eu estou dando para vocês, meus filhos, tempos de relativa prosperidade e paz. Mas esse tempo é um tempo da minha misericórdia para a minha igreja, porque clamaram a mim. E será um tempo de preparo, porque aquilo que virá depois desse tempo de paz serão tempos terríveis. E essa foi a palavra que eu recebi de Deus. Eu compartilhei com os pastores aqui. Eu não falei isso antes, porque isso poderia mostrar que eu estava pendendo para algum lugar e inclinando a igreja para escolher algum tipo de candidato. Mas a palavra mais importante era que Deus estava nos dando, de aqui em diante, um tempo de preparo. Por isso que eu disse nesta noite com certa dureza, venha na escola dominical, acorde mais cedo, porque domingo é o dia do Senhor. Não é o dia de você. A gente dá dízimo, o 10% do nosso dinheiro, mas Deus também exige o dízimo do nosso tempo. Separa um dia por semana e dedica-o ao Senhor. Não é o tempo para você fazer um churrasco. Se bem é certo que depois da escola dominical você pode fazê-lo. Venha e aprenda a palavra do Senhor, porque Deus está nos dando um tempo para nos preparar. E a melhor maneira de se preparar, segundo João, é tendo uma visão clara do trono do Senhor. Não diga, eu já sei. É aquilo que a Vilminha, que o Pablo prega. Eu já aprendi, queridos irmãos. Não deixe que o inimigo lhe convença com essas palavras. Eu escrevi na capa da minha Bíblia para nunca esquecer, porque o coração humano é enganoso.
Uma frase que diz assim: Senhor, me livre da covardia de não enfrentar novas verdades. Senhor, me livre da preguiça de me conformar com meias verdades. E me livre da arrogância de crer que eu já sei toda a verdade. E o tempo que Deus nos dá pela frente é um tempo de preparo espiritual e um tempo de preparo material também. E João está fazendo isso. João está preparando o povo de Deus para aquilo que a história traria. Quando você começa a ler a abertura dos céus, quando você vê as trombetas de Deus, eis que eu vi uma montanha ardendo descer sobre a terra, você pensa em algo terrível que acontecerá na história humana. Algumas delas já aconteceram. E nós precisamos de uma porta no céu, queridos irmãos. Eu sei que muitos de vocês trabalham muito e chegam cansados no final da noite, queridos irmãos. Eu sei que às vezes para alguns de vocês os únicos dias de descanso são sábado, para outros nem sábado porque trabalham até sábado e domingo. Mas quando vocês tenham esse ânimo, preparem-se, queridos irmãos. Em casa também façam. Nós temos meios hoje para nos preparar. Então eu vi uma porta no céu. Nós precisamos uma visão do alto. Nós precisamos renovar a nossa visão das coisas celestiais. E quando uma porta se abre no céu, ele vê a Deus. Ele vê a Deus. A realidade que você vê dia após dia não é toda a realidade que tem. Porque a realidade das realidades está quando você vê o trono de Deus. Essa é a realidade definitiva. Às vezes, dia após dia, olhamos os nossos problemas e eles vão crescendo diante de nós. Eles se tornam enormes diante dos nossos olhos. Mas quando a gente tem uma visão do trono, esses problemas são colocados no lugar que devem ser colocados. Eles não são a realidade definitiva, eles apenas são uma chance para que nós possamos ver a glória do Senhor se manifestar dia após dia na nossa vida. Então é isso que a gente precisa. Tem sido essa a nossa prática? Ou temos sido consumidos por aquilo que dia após dia a vida nos oferece e estamos apenas lançando toda a nossa ansiedade sobre essas realidades visíveis? O trono é a realidade definitiva, meus queridos irmãos. A segunda coisa que aparece neste texto maravilhoso são esses 4 animais ao redor do trono. Mas como eu já disse, a palavra mais certa não é animal, porque a palavra que usa João não é animal. A palavra que usa João é uma palavrinha que é muito simples de pronunciar, zoom, que significa a vida, não a vida que Deus dá, mas aquilo que nos dá vida. Portanto, a melhor maneira de dizer que são seres viventes. E todos os grandes homens de Deus da história dizem que estes 4 seres viventes representam a vida, a criação completa, em seus diferentes aspectos. O leão representa a natureza, porque a natureza ela é agressiva muitas vezes. De repente está tudo quieto, vem um terremoto. Mas a natureza também é como um boi. Ela nos serve, ela nos ajuda, ela nos dá o pão de cada dia. Outras vezes, a natureza, por causa do homem, ela é racional. Os seres humanos somos racionais. Temos o chamado de dominar a terra e de governar a terra. Mas a natureza também é como uma águia. Ela é dinâmica, ela está em movimento. Interessante que o mais próximo de Deus é a vida, é a criação. E há um cântico na criação. A Bíblia diz que esses animais não cessam de louvar ao Senhor dia e noite, porque a criação é assim. A criação louva ao Senhor dia e noite. Alguém disse, Pablo, e as rochas? Como elas louvam ao Senhor?
quando aquele homem meio doido chamado Albert Einstein descobre a teoria da relatividade e descobre um estudo chamado física quântica. Ele descobre que todas as coisas da natureza têm movimento. Não necessariamente que elas caminham, mas que elas vibram. E que se você tivesse um ouvido poderoso para escutar, até as pedras emitem um som. A gente brinca dizendo: João estava adiantado 2000 anos em ciência, porque ele dizia que a criação inteira louva ao Senhor, até as pedras louvam ao Senhor. E aí vem a visão maravilhosa dos 24 anciãos prostrados diante do Senhor, que representam os redimidos do Senhor do Antigo e do Novo Testamento. E eu digo uma coisa para vocês: a adoração na criação não está completa sem os redimidos do Senhor. Agora você entende por que é profético louvar ao Senhor? Por que é tremendo quando nós nos juntamos para louvar ao Senhor? Por que é necessário que nós louvemos ao Senhor? Quando você lê o Salmo 148, lá tem 5 grupos que louvam a Deus na criação: os seres angelicais, as coisas inanimadas, os animais, as árvores e, por último, o ser humano. Quando o ser humano pecou, a criação caiu em desgraça porque estava faltando um elemento na adoração. Estava faltando um elemento no louvor ao Senhor, e esse elemento era você e era eu, os seres humanos criados para louvar ao Senhor. Quando você é redimido pelo Senhor, pela primeira vez você pode louvar ao Senhor em espírito e em verdade. E quando você venha na igreja, não diga assim: eu não gosto do tempo do louvor. Ao contrário, derrame seu coração diante do Senhor em louvor e adoração, porque você está completando o louvor a Deus na criação. Amém, querido irmão? E quando nós louvamos ao Senhor, nós nos unimos ao coral da criação em louvor ao Senhor. E veja o que cantam esses quatro seres viventes. Dê uma olhada aí na Bíblia. Eles cantam o cântico de Isaías: Santo, Santo, Santo. Mas Isaías dizia: a terra está cheia da tua glória. Mas os 4 seres modificam esse canto do seguinte jeito: Santo, Santo, Santo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A lógica te levaria a dizer assim: deveria ser aquele que era, aquele que é e aquele que será. Mas olha, há uma mudança aí. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sabe por quê? Porque a criação inteira geme pela vinda do Senhor, queridos irmãos. Porque Paulo dizia em Romanos capítulo 8 que a criação geme pela revelação dos filhos de Deus naquele final dia da vinda do Senhor, porque naquele dia o coral celestial, o coral universal estará completo. E nós nos uniremos a esse cântico universal na presença do Senhor. Agora você entende por que louvar a Deus como igreja é maravilhoso? Por que louvar a Deus como a igreja é profético? Por que louvar a Deus como igreja é importante? Não basta que você louve ao Senhor na sua casa, é necessário que juntos, como os 24 anciãos, nos prostremos diante do Senhor e louvemos ao Senhor. E quando você louva ao Senhor, querido irmão, algo acontece no mundo espiritual. E eu sempre digo isto: Satanás, quando tenta Cristo, ele disse o seguinte para ele: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Veja mais uma vez, Satanás, ele não quer que você tenha uma visão, uma porta aberta para o céu. Ele quer que você apenas fixe seus olhos naquilo que é material. E eu fico muito triste com muitos pais. Eles almejam que seus filhos sejam engenheiros, eles almejam que seus filhos sejam pessoas bem-sucedidas e ricas. E eu digo: você está certo no seu desejo, mas você deseja que esse menino, que essa menina seja um filho, uma filha do Senhor? Você trabalha para isso? Eu fico contente quando alguém diz assim: eu quero que meu filho seja corintiano, eu quero que meu filho seja palmeirense, e compra roupinha desde pequenininho. Ele está no verso e já compra aquele verso verde e branco,
ou de repente preto e vermelho, ou de repente vermelhinho inteiro do Inter. Desde pequenininho ele quer já colocar na cabeça do filho que ele tem que ser do time do pai. Eu digo, querido, alegre-se, desfrute. Mas você tem aquele mesmo desejo para que teu filho aprenda as Sagradas Escrituras, para que ele venha a um encontro com o Senhor. Então Satanás dice: te daré tudo isso se prostrar ou me adorares. E veja o que Satanás busca. O que ele quer? Ele quer ser adorado, porque era isso que ele queria desde o princípio, a adoração que era dada ao Senhor. E quando você vem aqui a este lugar e você diz que teu amado é o mais belo que milhares de milhares, você está dizendo para Satanás: você perdeu, porque minha adoração é apenas para aquele que se assenta diante do trono. Amém, queridos? Aleluia. Você está dizendo: as circunstâncias, elas não vão me dobrar, porque eu me dobro apenas diante daquele que se assenta no trono de Deus. A doença não vai me prostrar, porque meu coração se inclina apenas diante de aquele que se assenta no trono. E assim o inimigo, ele tenta te prostrar diante das circunstâncias, e nos joga as coisas temporais, sejam elas aquelas que nos dão alegria, ou sejam aquelas que nos roubam coisas que nós consideramos muito caras, como são a saúde, os bens, etc, etc, etc. E essa adoração celestial é uma inspiração gloriosa. É incrível que essa palavra de adoração dos 24 anciãos diz assim: santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. Mas há outra adoração aí no texto. Qual que é essa outra adoração? Dice: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa adoração é profética, e eu vou dizer por quê. Eu espero que nesta noite a explicação dessa adoração te ajude a levar uma vida em Cristo realmente vitoriosa. É interessante que quando ele diz Senhor Deus, essa é uma expressão nunca usada na Bíblia, no Antigo Testamento. Senhor e Deus. ¿Sabem por quê? Porque essa palavra Senhor e Deus era um título desse terrível imperador romano. Ele se proclamou Senhor e Deus. No mundo romano era chamado Curios tou Theou, Senhor e Deus. Era o título do imperador. Era um título blasfemo contra Deus. E quando estes seres celestiais, os 24 anciãos, dizem assim, olha que os 24 anciãos representam o povo redimido. Quando eles dizem assim: César, o imperador, não é o nosso Senhor e Deus, sino aquele que se assenta no trono é o nosso Senhor e Deus. Ele é. Eles estão levantando uma voz profética. Eles estão levantando uma voz de protesto. Eles estão levantando uma palavra que se revela contra aquilo que o mundo quer lhes impor. A adoração de um homem, a adoração de uma personalidade. E a palavra que sigue: Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqueles que vêm na escola dominical sabem quais são os nomes de Deus. E um nome de Deus é El Sabaoth, que significa para um judeu Deus Todo-Poderoso. El é a palavra relativa a Deus, e Sabaoth significa Todo-Poderoso. E João é judeu. É interessante que João não usa essa palavra comum para os cristãos, El Sabaoth, senão ele usa a palavra que significa dominador do universo.
Os gregos chamavam a essa palavra Pantocrator, que era outro título deste imperador. E na adoração dos cristãos há uma profunda rebelião contra toda pretensão humana de se erguer como um ídolo, de se erguer como um Deus, de se erguer como alguém que merece aquilo que apenas Cristo merece. E eu digo, queridos irmãos, hoje na nossa vida existem muitos ídolos que precisam ser subjugados debaixo do trono de Cristo. Um dos grandes ídolos que hoje nos dominam é o dinheiro. A nossa geração é uma das gerações mais materialistas que já existiu, se não a mais na face da terra. E o Senhor diz assim: vocês não podem servir a dois senhores, porque amarão a um ou aborrecerão ao outro. E veja como Jesus Cristo denomina o dinheiro, o denomina como Senhor. O nome que lhe dá é Senhor, porque Ele exerce senhorio. Muitas vezes, e olha só, o dinheiro pode ser senhor não apenas de aqueles que têm muito dinheiro no banco, pode ser senhor de muitos de nós que não temos muito dinheiro guardado. Às vezes, entre os pastores que eu pastoreava no Peru, havia essa reverência pelo Deus dinheiro. Eu lembro que a gente plantava 2, 3, 4 igrejas por ano. E uma vez reunidos os pastores, eu disse para eles: a gente precisa plantar uma igreja em tal lugar e em tal lugar. A metade me disseram: nós não temos dinheiro para fazer isso. E minha resposta foi a seguinte: que um servo de Deus nunca diz, em primeiro lugar, não tenho dinheiro. A primeira coisa que pergunta é da vontade do Senhor? Porque quem é teu Senhor? E uma vez que recebes a resposta de que esse é o propósito do Senhor, então, meu querido irmão, a vontade de Deus se cumprirá. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que Ele quer, Ele fez. Veja um exemplo de pessoas que não têm muito dinheiro, mas seu Deus é o seu dinheiro, porque quem está determinando sua decisão é o dinheiro. Quem está determinando seu estado de ânimo é o seu dinheiro. Em algumas oportunidades da minha vida, eu já tinha na minha prateleira apenas 1 litro de leite. Mas eu já tive oportunidades na minha vida em que havia tanto dinheiro num cartão que eu não me preocupava pelo dia de amanhã. Então um dia Deus me disse, enquanto eu abri uma prateleira e havia apenas 1 litro de leite: você está tranquilo e confiado, você está quieto e descansado, assim como quando você tinha tantos miles de reais na tua conta? Você confia em mim, assim como você confiava naquele cartãozinho? A partir desse dia, cada vez que acontecia um fato assim na minha vida, eu dizia: Senhor, obrigado porque tenho apenas 1 litro de leite, mas o Senhor é Jeová Jireh, o Senhor é o Senhor meu provedor. E nunca, nem quase, nos ha faltado um prato de comida na nossa casa, porque Deus tem que ser o nosso Deus todos os dias da nossa vida, queridos irmãos. E olha que como era fantástico, quando era missionário no Peru, eu não tinha salário. A primeira vez que eu recebi 13º salário na minha vida foi como pastor da IPI de Biporá. Eu nunca recebi 13º salário. E era incrível como de pessoas que a gente nem imaginava, a gente recebia ofertas missionárias, pessoas que a gente não conhecia. O dia que eu comecei a ganhar um salário, nunca mais depositaram um dinheiro na minha conta. Sabe por quê? Porque Deus disse: bom, agora você já entrou na terra prometida, né? Agora você não precisa. Outros precisam. Mas Ele é o nosso Deus, queridos irmãos. Ou às vezes, quando temos muito dinheiro, também nós podemos cair nesse problema. Sabe o que? Eu vou comprar o carro tal. Você já consultou o Senhor? Você já perguntou ao Senhor? Deus me ensinou o caminho inverso, o caminho de depender a Deus na carência, o caminho de depender de Deus e descansar confiadamente no Senhor
Minha mulher já chegou a me repreender em tempos de grande luta, dizendo: mas você vai deitar daquele jeito, virar o rosto e dormir já? E eu ficava dormido, queridos, porque Deus me ensinou a descansar nele. E quando a gente tem uma visão do trono do Senhor, você descansa. Porque você sabe que a última palavra na tua vida sempre será do teu Criador, sempre será daquele que se assenta no alto e sublime trono, nunca será das circunstâncias. Amém, queridos? Vamos descansar no Senhor, vamos ter essa visão do trono celestial, porque é a melhor maneira de estar preparado diante das adversidades que a vida pode nos trazer. E quando você adora, eu posso dizer para você, o céu se move em teu favor. E eu aprendi isso na minha casa. Quando eu tinha 13, 14 anos. Minha família, muito simples. Minha mãe, uma mulher simples, abandonada pelo marido, criando 3 filhos, 4 filhos comigo. Chegava do trabalho, estava cantando, limpava a casa, cantava, lavava os pratos, cantava. E cantava sempre. E eu falei: mãe, pode parar um pouquinho de cantar? Falava para ela assim. E ela dizia: eu não canto para você, eu canto para o Senhor. E com ela eu aprendi o poder do louvor, queridos irmãos. Quando a igreja do Senhor louva o Senhor, quando a igreja do Senhor tem uma visão do trono, nada poderá te abater. E essa é a igreja firme que Deus prepara para tempos de grande adversidade. Como estão tuas forças nesta noite? De repente você veio e disse assim: eu quero que um pastor ore por mim. Se ele ora por mim, as coisas vão se resolver. Você precisa de um encontro com aquele que se assenta no trono. Você e eu precisamos desse maravilhoso encontro de aquele que se assenta no trono. Aquele que tem um livro na mão direita. A história está segura na mão do Senhor. E quem escreve tua história? Quando você vem a Cristo, como diz Paulo, somos cartas escritas pelo Espírito de Deus. Quem escreve tua história, quem deve escrever o teu começo e o teu final, é aquele que se assenta no trono. Quando eu comecei no ministério, havia muita perseguição no Peru. Muitos presbíteros, diáconos e cristãos foram martirizados. Eu comecei a servir ao Senhor num tempo terrível lá no Peru. Eu sei o que é ter uma arma na tua cara. E eu naquela época tinha quantos? 19 anos. Por causa de Cristo. Amigos meus que serviram no ministério foram presos. Outros que para nós eram heróis, pregadores maravilhosos, foram mortos. Por causa de Cristo. E você se perguntava, quando via aqueles homens conhecidos, martirizados por causa da sua fé, onde está o segredo da sua força? Para não desistir diante do momento final, quando era oferecida a tua chance de viver ou morrer. Igrejas completas foram exterminadas no alto das montanhas, naqueles períodos. Eu servi numa igreja onde os testemunhos de cristãos, queridos, eram tão desgarradores que o fato de você escutar já acabava com você. Imagina viver aquele fato. Havia um menino de 8 anos num lugar chamado San Juan de Choquén, Lima, onde eu tive chance de ser obreiro no ano 91. E ele contava que quando estes homens marxistas chegaram lá no povoado dele, no alto das montanhas, eles iam matando as mulheres devagarinho para que o restante negasse a fé. Ao vivo cortavam as mamas, tiravam os olhos, cortavam o nariz. Mas eles estavam lá em outra cidade refugiados e continuavam louvando ao Senhor. E você dizia: de onde eles tiram tamanha força para continuar crendo no Senhor?
quando eles louvavam ao Senhor na língua deles, porque lá na minha terra tem 3 idiomas, louvavam em quechua, eu não entendia palavra nenhuma. Mas eu digo para vocês, eu nunca na minha vida, eu já fui em igrejas poderosas, escutei um louvor que vinha tão perto do trono de Deus como naquele lugar. Não havia um violão, não havia nada. Mas eram pessoas que tinham essa visão clara de quem Deus era. E nada las derribou da sua fé, ficaram firmes na sua fé. E nesta noite eu digo para você, querido irmão, que está passando por lutas, é isso que você precisa nesta noite. E que o Senhor te dê essa visão, pelo poder do Espírito de Deus, a visão de aquele que se assenta sentado no trono. Que Ele tem a palavra definitiva da nossa vida. Não é o homem, não é o irmão, não é nem o pai que te injuria todas as noites, todos os dias. Não é o marido que te insulta e que te diz palavras terríveis. A última palavra na tua vida está na mão do Senhor. A última letra da tua história é o Senhor que escreve. E que nesta noite, queridos irmãos, vocês possam dizer: Jesus, renova minha fé. Eu quero te ver. Eu quero ter um encontro novamente contigo. Eu quero refazer meu pacto contigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero cantar um louvor ao Senhor. Faz tempo que eu não canto. Há muito tempo. E vou cantar este louvor porque quando eu tinha a idade desses meninos que estão aí com os adolescentes, 14 anos, eu entrei na igreja. E estes 2 louvores impactaram o meu coração. Não tem como traduzir em português, acho que um deles tem em português, Roberto, aí. E quando chegue nesse louvor, aí vocês me ajudam a cantar junto comigo, amém? É o tamanho do menino que toca violão aqui, o tamanho meu, né? Ele é 3 vezes maior do que eu. E é um louvor que me impactou porque pela primeira vez na minha vida eu escutei num louvor um grupo de cristãos bastante simples. E eu imaginei pela primeira vez na minha vida o que seria estar diante daquele trono que eu nunca tinha ouvido falar. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y el honor, alabanza y poder para siempre. Sea la gloria y el honor, alabanza y poder para siempre. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto
que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y qué vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder.